Olá, meus amigos, sou o professor Júlio Anderson, sou professor de Direito Tributário. Hoje nós veremos a suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Pois bem, vejam só, a obrigação tributária ela vai nascer com a prática do fato gerador. Então, o contribuinte pratica o fato gerador e, ao praticar o fato gerador, nasce nesse mesmo instante a obrigação tributária. Só que a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador, no entanto, o crédito tributário ainda não é exigível. O tributo não é exigível ainda. A exigibilidade do tributo só vai ocorrer com o crédito tributário. E para que o crédito tributário ocorra, é necessário o lançamento fiscal. Então, o lançamento fiscal é o ato administrativo que busca, que objetiva constituir o crédito tributário. O que significa isso? Que eu vou praticar um ato para calcular o tributo, para quantificar o tributo, para saber o valor exato, o quantum exato do tributo. Quando eu consigo calcular esse valor exato, eu tenho então o crédito tributário, que é conseguido através do lançamento fiscal. Então, a partir do crédito tributário, quando o crédito tributário ele é constituído, nesse momento, então, o tributo se torna exigível. Então, olha só, o fato gerador faz nascer a obrigação tributária, mas a exigibilidade do tributo só ocorre com o crédito tributário. Então, quando o crédito tributário estiver constituído, o fisco pode promover todos os atos para a sua cobrança. Tá? Então, isso significa a exigibilidade do crédito tributário. Entretanto, nós teremos algumas circunstâncias trazidas pelo Código Tributário Nacional. Essas circunstâncias são de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário. Significa que nós teremos algumas circunstâncias em que o crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário poderá ser suspensa ou extinta ou excluída. Então, começaremos então pelas hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, olha só, o Código Tributário Nacional, no artigo 151, traz as seguintes hipóteses de suspensão do crédito tributário. Vai trazer a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. E a última hipótese é o parcelamento. Então, veja só, nós vamos ter 6 hipóteses taxativas de suspensão do crédito tributário. A primeira é a moratória. O que é a moratória? Meus amigos, a moratória é o que? A dilação do prazo para o pagamento de tributo. É a prorrogação do prazo. Evidentemente, essa prorrogação do prazo para o pagamento de tributo tem que ser feita mediante lei. Então, tem que ter uma lei em sentido estrito, concedendo a dilação do prazo para o pagamento do tributo para os créditos tributários que já foram constituídos. Então, o crédito tributário que já existe, já está com a sua exigibilidade em caminho, poderá ser suspenso, poderá ter sua suspensão através da moratória, que é a dilação do prazo para o pagamento. E a segunda hipótese vai ser o depósito do seu montante integral. Olha só, o contribuinte, às vezes, ele quer discutir a exigibilidade do tributo. Então, para que eles tenham uma segurança maior para poder discutir esse tributo, ele faz o quê? O depósito em dinheiro do montante integral. Esse depósito tem que ser em dinheiro e tem que ser o valor exigido pelo fisco. Então, ele tem inúmeras vantagens. Se o fisco perde, se o contribuinte ganha, o que vai acontecer? O dinheiro é integralmente devolvido para o contribuinte, corrigido monetariamente. Se o fisco ganha ação, o dinheiro converte em renda para o fisco e o contribuinte não tem mais
encargos e ocorre a extinção do crédito tributário. Então, tem muitas vantagens aqui o depósito do montante integral. As reclamações e os recursos administrativos, que são a terceira opção aqui de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejam vocês, o contribuinte, toda vez que estiver sendo acusado pela administração pública de ter que pagar algum tributo, esse contribuinte está sendo acusado pela administração pública de dever o tributo, então ele tem direito aqui ao recurso administrativo, à defesa administrativa. Então, nesse caso, só de apresentar o recurso administrativo, na via administrativa, junto ao fisco, ou a exigibilidade está automaticamente suspensa. E essa suspensão só cai quando o recurso for definitivamente julgado aqui no âmbito administrativo. Enquanto tiver recurso administrativo, o fisco não pode promover nenhum ato de cobrança. Agora, lembrando que se o contribuinte estiver litigando administrativamente, na via administrativa com o fisco, e ele vier a propor ação judicial para discutir esse mesmo crédito tributário, o que vai acontecer? Imediatamente a suspensão aqui cai e o fisco poderá promover a cobrança normal do tributo, porque entende-se que o contribuinte abriu mão do recurso administrativo. Depois nós teremos como outra hipótese, a hipótese 4 do artigo 151, a concessão de segurança, de liminar em mandado de segurança. Então, o contribuinte também poderá impetrar o mandado de segurança quando ele tiver o direito líquido e certo, e nesse mandado de segurança o juiz poderá conceder a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário quando ocorrer aqui as hipóteses de concessão de liminar, quando estiver presente os requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora. E nós vamos ter a penúltima, a quinta situação, que é a concessão de liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Aqui hoje, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o contribuinte poderá conseguir aqui uma medida de urgência, uma medida de urgência, que pode ser uma liminar, de caráter antecipatório ou cautelar, ou uma medida aqui preventiva, ou melhor, uma tutela de evidência, uma tutela de urgência, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Isso em qualquer tipo de ação judicial. Então, se também tiver os requisitos, o contribuinte poderá conseguir uma dessas tutelas provisórias para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E a última hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o parcelamento. O contribuinte ele tem direito ao parcelamento. Então, enquanto ele estiver pagando, promovendo o pagamento das parcelas, o fisco não poderá promover a cobrança do tributo, não poderá promover a cobrança do tributo desde que o contribuinte esteja pagando em dia. O dia que ele parar de pagar, se ele atrasar, então o fisco pode promover normalmente a cobrança do crédito tributário. Então essas são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A segunda situação é a situação de extinção do crédito tributário. Significa, então, que o tributo não pode ser mais cobrado em hipótese nenhuma por parte do fisco. Então, o artigo 156 do Código Tributário Nacional traz as seguintes hipóteses de extinção do crédito tributário, que são o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, a decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Então, olha só, nós temos 11 hipóteses de
extinção do crédito tributário, de acordo com o artigo 156 do Código Tributário Nacional. A primeira é o pagamento. Evidentemente, né, o pagamento é a forma normal de extinção do crédito tributário. O contribuinte pagou o tributo, acabou a obrigação tributária dele, acabou o crédito tributário. Então, o fisco não pode mais, evidentemente, cobrar, né, do contribuinte. A segunda hipótese é a compensação. A compensação é quando o contribuinte e o fisco forem, ao mesmo tempo, credores e devedores um do outro. Então, nessa situação aqui, a lei deverá regulamentar e autorizar a forma de compensação do crédito tributário do contribuinte com o fisco. A terceira é a transação. Transação é o quê? Um acordo feito entre as partes. Como o fisco não pode abrir mão do crédito tributário, então a transação, que é um acordo feito entre as partes, deverá ter lei, uma lei específica também, regulamentando como aquele crédito tributário poderá ser extinto através de um acordo, através da transação. A quarta hipótese é a remissão. O que é a remissão? Remissão é o perdão, né, do crédito tributário. O fisco literalmente fala: contribuinte, estou te perdoando. Você tem esse débito aqui comigo e eu estou te perdoando. Mas, evidentemente, isso tem que ter lei. Tá? O perdão tributário tem que ter, evidentemente, lei. Tá? Então, a remissão tem que ter também uma lei autorizando. A quinta situação aqui de extinção do crédito tributário é a prescrição e a decadência. Então, a prescrição e a decadência também ensejam a extinção do crédito tributário. Qual que é a diferença entre prescrição e decadência tributárias? Olha só, a decadência, meus amigos, ela extingue o direito do fisco em promover o lançamento. O lançamento fiscal, aquele ato administrativo que eu utilizo para calcular o tributo e cobrar do contribuinte, em tese, na via administrativa. Então, a decadência fulmina o direito do lançamento fiscal, enquanto que a prescrição vai fulminar o direito de ação judicial. Então, uma vez que o fisco constituiu o crédito tributário, esse crédito tributário agora vai estar definitivamente constituído, o fisco vai lançar o nome do contribuinte na dívida ativa e vai extrair uma certidão da dívida ativa com a qual ele vai embasar a ação de execução fiscal. Então, se o crédito tributário for constituído, o fisco tem um prazo de 5 anos a contar da constituição em definitivo do crédito tributário para propor a ação de execução fiscal. Se nesse prazo de 5 anos da constituição em definitivo do crédito tributário, o fisco não propor a ação de execução fiscal, ocorrerá a prescrição do direito da execução fiscal. Já o lançamento, não. O lançamento, meus amigos, ocorre aqui, a decadência vai fulminar o direito ao lançamento. Então, uma vez que o fato gerador ocorre, tá, em regra, eu vou começar a contar o prazo para decadência, que são de 5 anos. O fisco tem um prazo de 5 anos para fazer o lançamento fiscal. Em regra, nós vamos ter 3 regras para a contagem do prazo decadencial. A primeira regra para a contagem do prazo decadencial observa a data da ocorrência do fato gerador. Então, ocorrido o fato gerador, o prazo de 5 anos vai começar a correr a partir do primeiro dia, a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Essa é a regra geral. Ocorrido o fato gerador, eu começo a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte. A segunda regra vai ser para os tributos cujo lançamento é por homologação. Então, olha só, nesse caso nós vamos ter algumas regrinhas também específicas. Olha só, se o tributo tem lançamento por homologação, eu vou começar a contagem do prazo decadencial, se houve pagamento do tributo, no dia da ocorrência do fato gerador. Então, ocorrido o fato gerador, a partir desse momento, se teve lançamento do tributo, se teve pagamento do tributo, 5 anos para fazer o lançamento. Caso não haja o lançamento ou o pagamento do tributo,
a contagem do prazo decadencial vai começar a partir do primeiro dia do exercício seguinte, segue a regra geral. E se houve fraude, como é que vai ser a contagem? A partir também do primeiro dia do exercício seguinte, tá? A partir do primeiro dia do exercício seguinte. E se houve a anulação aqui por erro formal, tá? Do lançamento fiscal. Então, nesse caso, se houve a anulação por erro formal, o lançamento vai começar a correr a partir da decisão definitiva que anulou o lançamento. Então, no prazo de 5 anos, o fisco tem o direito aqui de promover o lançamento, tá? Nesse prazo. Então, essa é a quinta hipótese de extinção do crédito tributário. A sexta hipótese de extinção do crédito tributário é a conversão do depósito em renda. Eu falei para vocês agora há pouco, quando o contribuinte quer suspender a exigibilidade do crédito tributário, ele faz o quê? O depósito do montante integral. Então, se ele perde a ação judicial, o que vai acontecer? Esse depósito será convertido em renda. Então, a conversão do depósito em renda, evidentemente, quita o tributo e ocorre, então, a extinção do crédito tributário. A sétima hipótese é o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, que é quando ocorre aqui o lançamento por homologação. Então, vejam vocês que nos tributos cujo lançamento é por homologação, que significa que o próprio contribuinte é que faz o cálculo, preenche as guias e paga, o fisco fica parado só esperando receber o tributo. Então, nessa situação aqui, quando ocorre o tributo cujo lançamento é por homologação, nesse caso, ocorre uma antecipação do pagamento e lá na frente, quando o fisco deixa de cobrar, deixa de promover o lançamento, ocorre a decadência, ocorreu então a homologação aqui do lançamento. Essa é a sétima hipótese. A oitava hipótese é a consignação em pagamento. Em algumas situações, o contribuinte quer fazer o pagamento e não consegue. Tá? O fisco, por algum motivo, embaraça o recebimento ou recusa, ou condiciona o pagamento de um tributo ao recebimento de outro. Enfim, pode surgir algumas hipóteses em que o contribuinte não consegue pagar o tributo. Então, o que ele faz? Ele lança mão aqui da consignação em pagamento. E se o pedido judicial de consignação em pagamento for julgado procedente pelo juiz, ocorrerá, então, a extinção do crédito tributário. A nona hipótese, que é a decisão administrativa. Então, lembra quando eu falei o contribuinte foi lá, utilizou o recurso administrativo e o recurso administrativo dele foi exitoso. Então, o contribuinte ganhou na via administrativa. Então, quando essa decisão não tiver mais recurso na via administrativa, quando o contribuinte ganhar, nesse caso também, ocorre a extinção do crédito tributário. Da mesma forma, nós vamos ter a décima hipótese, que é com a decisão judicial transitada em julgado. O contribuinte, então, busca o Poder Judiciário para impugnar o crédito tributário e, então, ele obtém ganho na ação judicial. Então, quando a sentença transita em julgado, ocorre naturalmente a extinção do crédito tributário. E a 11ª hipótese é a dação em pagamento de bens imóveis. Então, olha só, o contribuinte ele pode promover a dação de bens imóveis em pagamento nos termos e condições estabelecidas em lei. E, evidentemente, em 2015 nós tivemos uma lei que diz o seguinte, que o contribuinte, para promover a dação de bens imóveis em pagamento, terá que cumprir alguns requisitos. Que requisitos são esses? O valor do imóvel ele tem que ser suficiente para pagar o valor do principal do tributo, a multa, os juros e demais encargos. O imóvel tem que estar avaliado e o imóvel não pode, evidentemente, conter ônus. Então, se o contribuinte conseguir atender esses requisitos, tá, o imóvel poderá ser utilizado para promover a extinção do crédito tributário. Então, essas são as hipóteses de extinção do crédito tributário. E nós vamos ter duas hipóteses de exclusão do crédito tributário, que é a isenção e a
anistia. Então, olha só, a isenção é um obstáculo contra a tributação criada pela lei infraconstitucional. Então, olha só, a isenção é um obstáculo contra a tributação criada pela lei infraconstitucional. Então, o legislador concede a isenção de determinado tributo hoje, amanhã, se ele quiser, revoga. Diferente lá das imunidades. As imunidades, elas são obstáculos contra a tributação, mas criada diretamente pela Constituição Federal, como garantia individual, como cláusula pétrea, não tem como ser revogada. Já a isenção não, a isenção ela pode ser revogada a qualquer momento pelo legislador. Em regra, a isenção não cria direito adquirido. A isenção tem que ser interpretada literalmente, tá? A norma que concede isenção tem que ser interpretada literalmente e, em regra, a isenção não gera direito adquirido. Tá? O contribuinte, uma vez que tenha o êxito em alguma isenção concedida pela lei, se o legislador revogar essa isenção, ele vai ter que voltar a pagar normalmente o tributo. A isenção só gerará direito adquirido numa situação, que é naquela situação em que a isenção ela é concedida pela lei com prazo determinado e onerosa, e quando ela for onerosa para o contribuinte. Então, significa o seguinte, se o legislador concede uma isenção com prazo determinado e se ela for onerosa para o contribuinte, nesse caso o contribuinte tem direito adquirido. O que é a onerosidade? Por exemplo, o Estado de Goiás concede uma isenção pelo prazo de 10 anos para os contribuintes ICMS que se instalarem em determinada região do Estado para instalar, por exemplo, indústria farmacêutica. Então, no prazo de 10 anos, o Estado não pode promover cobrança, desde que a onerosidade, desde que o contribuinte atenda algumas condições. Por exemplo, gere um número de empregos, construa determinada escola, construa determinada obra pública. Então, nesse caso, a isenção é onerosa. Então, se o contribuinte praticar, atender às condições no período determinado, o fisco não pode promover a cobrança. Então, essa é a isenção, primeira forma de exclusão do crédito tributário. E a última hipótese de exclusão do crédito tributário é a anistia. Então, olha só, a anistia, o que é? A anistia é o perdão do crédito tributário só no que diz respeito às penalidades pecuniárias. Então, a lei tem que conceder a anistia. Então, toda vez que a lei conceder esse perdão em relação às penalidades, tá? As infrações, o que ocorre? Ocorre a anistia, diferente da remissão. A remissão é o perdão pelo crédito tributário. A anistia é o quê? O perdão, a exclusão do crédito tributário gerado aqui pela lei em decorrência do perdão de uma penalidade tributária. Então, meus amigos, essas são as formas de extinção, exclusão e extinção do crédito tributário. Até a próxima aula. Um abraço.